O assunto agora ainda é os reflexos que ocorreram depois das chuvas das últimas horas, principalmente em Balneário Camboriú, foram alguns impactos, alguns bairros, algumas ruas. A Bianca Robles está aqui na tela da TVC agora para trazer informações, inclusive relacionadas à queda de uma rocha. Bianca Robles. Exatamente, Saul. Eu estou aqui na descida da Rua Indonésia, né, na descida do Cristo Luz, porque hoje pela manhã houve a queda de rochas aqui na rua. Inclusive, a rua está interditada para a descida. Quem vai contar um pouquinho mais para a gente como que está essa situação, principalmente aqui deste ponto, é o diretor da Defesa Civil de Balneário Camboriú, Patrick Machado. Boa tarde, Patrick. Tudo bem? Seja bem-vindo. Conta para a gente como que está a situação aqui da Rua Indonésia. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Saul. Tudo bem? Então, Bianca, estamos aqui com a avenida, a parte de descida interditada. As rochas que caíram no início da manhã foram retiradas já para a Secretaria de Obras, só que estamos aguardando agora uma análise de um geólogo da Prefeitura que vai estar no começo da tarde aqui, para a gente poder fazer um estudo da situação e ver aquilo que pode ser mitigado para buscar evitar algum outro acidente e, principalmente, que atinja alguém que esteja transitando aqui pela rua ou pela Avenida Martin Luther. Bom, antes da gente continuar falando como que está a situação aqui de Balneário Camboriú após as chuvas, eu fiz uma matéria contando um pouquinho como que foi a situação de Balneário Camboriú, como que tudo ocorreu entre a tarde e a madrugada até hoje. O Grupo de Respostas e Ações Coordenadas, o GRAC de Balneário Camboriú, esteve reunido no início da tarde de segunda-feira para discutir novas ações diante das fortes chuvas que atingiram a cidade. O encontro foi realizado na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e teve como objetivo atualizar o plano de contingência, após a análise da previsão do tempo para as próximas horas. A nossa equipe segue atenta, né, monitorando tanto todos o nosso grupo, né, de atuação da OBC Trânsito, quanto da Guarda Municipal. Todos os servidores já estão na rua, inclusive nas chamadas de plantão, para que todos possam atuar aí nas próximas horas. Durante a noite foram registradas algumas ocorrências, entre elas, por volta das 9 horas da noite da segunda-feira, um veículo caiu em uma cratera que se abriu na rua Uganda, em decorrência das fortes chuvas. De acordo com as equipes, o local estava devidamente sinalizado com fita de isolamento e placas. A medida foi tomada de forma preventiva até o conserto ser executado. Também houve queda de árvore no Morro da Serrinha, no acesso entre o bairro da Barra e o Estaleiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada. Também houve falta de energia elétrica em alguns pontos dos bairros Estaleiro e Estaleirinho, devido à queda de um poste na rodovia Rodezinho do Pavã. O poste estava com os fios energizados e as duas pistas foram bloqueadas até a retirada total. Houve o telhado de uma casa que se desprendeu na Rua Paraguai. Não houve feridos. Porém, a estrutura atingiu uma residência na Rua Peru, o que causou danos no forro da casa. E durante a chuva, um carro caiu no rio Camboriú, na Rua Dom Henrique, no bairro Vila Real. Haviam 2 pessoas no veículo e apenas o condutor sofreu ferimentos no rosto. O carro permanece submerso. E houve rolamento de blocos rochosos na Rua Indonésia. A pista está interditada na descida, pois há risco de novos rolamentos. A Defesa Civil de Balneário Camboriú atualizou a situação do município na manhã desta terça-feira, após as chuvas que atingiram a cidade. E entre segunda-feira e as primeiras horas de hoje foram registradas 187 milímetros de precipitação na cidade. As recomendações da Defesa Civil continuam valendo. Se você mora numa área sujeita a alagamento, evite passar nas áreas alagadas, transitar com veículo em ruas que estejam inundadas ou ficar próximo a cursos d'água. Se perceber qualquer sinal de perigo, saia da sua residência e, se precisar, chame a Defesa Civil. Se você mora em área de morro, fique atento aos sinais de escorregamento. Postes inclinados, trincas em estruturas ou ruídos anormais indicam que o solo pode estar se movendo e ser perigoso. Bom, Patrick, me conta então como que está a previsão agora para essas próximas horas, para o dia de hoje aqui em Balneário Camboriú. Bianca, estamos aí no alerta amarelo, né, no estado, nossa região aqui principalmente.
a perspectiva de chuva aí é mais ou menos de 10 a 15 milímetros, que a gente aguarda aí até amanhã às 7 horas da manhã. Lembrando que choveu 187 milímetros nessas últimas 48 horas, foi muita chuva, a chuva que seria por um mês inteiro. Então, agora a cidade toda está tranquila, as equipes de obras fazendo as limpezas onde necessário, já fazendo as drenagens. E o que hoje está nos tomando ainda uma atenção é essa parte aqui da Rua Indonésia. E há previsão ainda de alagamento? Algo ainda pode acontecer em Balneário Camboriú? Ou a preocupação realmente está aqui somente no morro? Não, tem a possibilidade, né? Olha esse calor que está aí, isso é propício para pancadas de chuva forte. E também tem a questão de rajadas de vento, né? Nessa madrugada, a partir das 3 da manhã ali começou, e ao longo do dia também há a possibilidade dessas rajadas de vento. Patrick, os abrigos ainda estão abertos ou eles já foram fechados por conta desse hasteamento do tempo? Não, os abrigos estão fechados, mas toda a equipe da assistência social está em alerta, né? E quando necessário, em menos de meia hora, a gente já consegue já ativar pelo menos os 2 abrigos, aqui do CTC da Rua Itália e o da Barra. Inclusive, as aulas já retornaram aqui em Balneário Camboriú hoje pela manhã, apenas no CEM, então, Taquaras, que houve, então, a suspensão completa, porque ainda está sem energia no bairro Taquaras, e também no Dácia Teresa Damasio. Somente hoje, na parte da manhã, não houve aula, mas a partir de hoje, da 1h30 da tarde, as aulas já serão retornadas, apenas no Berçário 1 e também no Jardim 1, por conta de infiltração na laje, hoje pela tarde ainda não terá aulas. E também na Secretaria de Saúde voltam a atender normalmente o PAI, o posto de atenção infantil, a partir da 1h da tarde. E também o ambulatório de especialidades médicas reabre a partir da 1h da tarde. A unidade básica de saúde do Estaleirinho ainda segue fechada devido à queda de energia que houve, então, nesta madrugada. Então, tudo está se normalizando aqui em Balneário Camboriú. E, claro, nós vamos seguir acompanhando todas as atualizações que estiver acontecendo aqui em Balneário Camboriú. Muito obrigada, Patrick, por estar aqui falando com a gente, trazendo todas as atualizações dessas últimas horas de ocorrências aqui no município de Balneário Camboriú. Eu que agradeço, Bianca. Quero pedir desculpa a Saúl. Desculpa, Saúl é um grande parceiro nosso, a Defesa Civil da cidade. E ontem, período da tarde, e hoje de manhã, não lhe dá atenção. Lhe peço desculpas, estamos sempre à disposição. Claro, sempre pode contar com a gente, Patrick. Muito obrigada aqui por estar falando com a gente. Saúl? Tá certo. Olha, muito obrigado pelas informações, Bianca Robles. A gente está de plantão, inclusive todos nós, a nossa equipe está de plantão, juntamente com a Defesa Civil, para poder trazer as informações ao público. Agradece aí o Patrick, a gente sabe que a correria é muito grande, principalmente num dia como o de ontem, com o volume de chuva que caiu, volume que era para ser muito maior, né? Mais ou menos quase 2 meses a chuva prevista, acabou caindo num único dia, numa madrugada e também num dia inteiro, que foi de segunda-feira. Muito obrigado, Bianca Robles, obrigado ao Patrick. Muito obrigada, Saúl. Tá certo. Muito bem. Olha, são muitos acontecimentos, muita coisa que aconteceu ontem. A gente, em seguida, vai a Florianópolis, na sede da Defesa Civil, para falar com um dos meteorologistas, para a gente entender exatamente, primeiro, o que ocasionou. Muita gente está falando, não, isso aí é efeito de um ciclone. Muita gente falando com as suas teorias, mas a Defesa Civil é quem tem as informações corretas. Caio Guerra, prazer em receber você aqui na TVC Panorama para falar, primeiro, estava aqui antes fazendo uma introdução e dizendo, né, as pessoas querem saber exatamente o que ocasionou, por que caiu aquele pé d'água ontem. Boa tarde, Caio. Boa tarde, o prazer é meu retornar aqui ao seu programa. Então, o que aconteceu nessa noite, nesses últimos dias, não tem nada a ver com o ciclone. Na verdade, a gente veio de um final de mês de março, início de abril muito quente. Isso fez com que as águas ali no oceano estivessem bastante aquecidas, né? Então, a gente teve um padrão de circulação marítima desde o domingo de Páscoa até essa madrugada de terça-feira. Então, toda essa umidade, esse calor, saindo ali do oceano em direção ao continente, fez o que fez e trouxe essa chuva bastante intensa, principalmente aí nas áreas litorâneas do estado, entre a Grande Florianópolis e o Baixo Vale do Itajaí, a região que foi mais afetada aí com acumulados que passaram dos 150 milímetros, né, nesse período. Certo. Olha, Caio, nós recebemos a informação de que havia previsão de chuva para o dia de hoje, chuva persistente. E aí, o contrário,
Tem uma sensação de abafamento, no início do dia até teve sol. O que nós podemos esperar, o que os monitores estão te mostrando para o dia de hoje, principalmente agora, o período da tarde? Então, a atualização da previsão mostrava que essa chuva, ela persistia, né? Desde ali do final da semana, o início da semana, que é segunda, terça-feira, mas o padrão era principalmente até ali a madrugada, né? Por isso que a gente teve ainda chuva durante a madrugada. Mas agora, durante a tarde, esse padrão da circulação marítima, ele diminui e a gente vai ter esse dia mais nublado, às vezes abre sol, isso mantém na maior parte do dia. O que acontece é a mudança no final do dia. Aí justamente aí que entra o ciclone. A gente tem um ciclone lá no Uruguai, então ele está bastante distante, e ele vai saindo em direção à costa, né? Ele sai ali pela costa do Rio Grande do Sul. Associado a esse ciclone, a gente tem uma frente fria. Essa frente fria, sim, que passa aqui pelo estado catarinense. Então, ao longo da terça-feira e da quarta-feira, esse sistema vai avançando aqui. Hoje os temporais começam ali na região do oeste do estado, agora no início da tarde, e os temporais vão caminhando pelo estado até que ele chegue aqui no final da tarde, início da noite, nas áreas litorâneas. Então, a chuva que deve ocorrer no final desse dia ela é diferente do que aconteceu nos últimos dias. Não é esse tempo fechado, chuvoso, persistente, e sim mais uma condição de pancadas de chuva que pode vir intensa, mas logo passa e se desloca para o mar. Então, é isso que a gente está esperando para o final do dia. É importante ficar atento a essas mudanças no tempo, porque às vezes elas são rápidas, né? Tá certo. Bom, então todo mundo atento ao que disse o Caio Guerra. Agora, Caio, é o seguinte, quantos milímetros choveu ontem e qual era a expectativa do mês? Então, a expectativa, assim, da previsão, né, mostrava que podia passar dos 100 milímetros, né? E realmente a gente teve pontos que choveu de 100 a 150 e alguns pontos em Balneário, Itajaí, a gente viu alguns pluviômetros que chegaram até 180, 190 milímetros nesse período, né? Se somar ali desde a noite do domingo até a madrugada de hoje. Então, é um volume bastante expressivo e isso é muito maior, né, na realidade da média do mês. Abril costuma ser um mês mais seco para o litoral. Então, a gente tem ali acumulados que ficam em torno dos 100 milímetros, regiões até às vezes abaixo. Mas, então, o que a gente teve nesses poucos dias superou a precipitação que costuma ter ao longo do mês de abril. E para as próximas semanas talvez não sejam tão úmidas, igual a gente teve aqui nesse início. A tendência é que a gente retorne para um padrão mais típico aí do outono, na verdade marcando uma mudança, né, agora de verdade para o outono com a passagem dessa frente fria e a tendência de diminuição das temperaturas e um tempo um pouco mais seco. Tá certo. Olha, Caio Guerra, muito obrigado pelas informações. Durante os próximos dias, obviamente, a gente continua ligado com vocês aí, diretamente da Central da Defesa Civil de Florianópolis, para trazer essas informações precisas relacionadas à previsão do tempo. Muito obrigado, Caio, pela sua participação. Boa tarde. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Tá certo, muito obrigado. A gente faz um intervalo agora. Depois do intervalo, o Camboriú reuniu moradores para comemorar os 142 anos com corte do bolo, porque aniversário tem que ter bolo. E ainda a chuva intensa mobiliza a Defesa Civil e equipes de limpeza em Camboriú e ainda a previsão do tempo.